Agora a gente passa a palavra para a Ana Maria do Carmo. Boa noite para todos e para todas. Muita alegria da gente estar mais uma vez aqui tentando passar a história da luta das mulheres, da periferia. Talvez não vai ficar esquecida, porque esse momento aqui a gente tem certeza que muitos jovens vão registrar e vão guardar isso. Aqui tem minhas netas, né, que eu fico muito feliz de hoje elas se interessarem pela história. Porque quando a gente começou a luta, eu vim do interior de São Paulo, né, em 1965, já faz um tempinho, né? Mas essa história, assim, como a Cecília disse, que a gente tem que agradecer também muitas pessoas que passaram por esse caminho, como a Cecília, que sempre cuidou muito de guardar o material, de datas, né? Porque muitas coisas, se a gente morre e não tem nada registrado, e aí, né? Pode ser que a história acabe, né? E essas meninas aqui, como Ana Clara, como vocês, com tantos que se interessaram e se interessam de estar assim, jogando uma aguinha nessa semente que está quase morta, que já faz muito tempo, né? Quanta coisa ruim está acontecendo, né? Porque a gente, nessa caminhada, a gente acreditava que ia haver uma mudança, assim, muito próximo. O santo, né, Santo Dias, ele tinha uma esperança que ia haver esse Brasil, esse povo, né, participando, mudando, atuando. Se ele viesse hoje, nós queríamos ficar muito decepcionados, né, porque ele lutava por uma coisa, assim, que era aquilo que todo mundo tinha que ter voz e vez. Mas nem que fosse todos, mas um número muito grande, né? Porque a gente viu a luta crescer muito rápido, gente. A gente tinha 23, 24, 25 anos e a coisa foi muito rápida, a organização, a participação, e de gente que nunca se ouviu falar de direito, de voz, de organização. Então, nós aprendemos na luta, né? Não aprendemos na escola, nós aprendemos com os grupos, com a caminhada, com o sofrimento, que foi sofrimento, mas um sofrimento que a gente também viu saldo. Como a Cecília aqui tinha dito, né? A igreja ajudou muito a gente. O povo da periferia, gente, sim, olha aquele povo tão sofrido, mas eles iam nas brigas, nas lutas, e luta que tinha resultado que a gente viu. Nós vimos o resultado de escola, de posto de saúde, de asfalto, de água, que a gente não tinha nada disso na periferia. E não foi uma coisa dada pelos políticos, não, viu, gente? Foi uma briga ali de formiguinha, de grupo de mulheres, sabe, que saiu de dentro de casa, que largou a casa, largou o filho, largou o marido, que brigou. E mulher que dizia assim, é interessante, como a gente vê até hoje, gente, né? Mulher fala, que interessante, depois que isso entra na nossa cabeça, não sai mais. E é muito mais interessante que é assim, quando você não sabe nada, é a mesma coisa que você não saber ler e escrever. Mas depois que você aprende, você não adianta você falar, eu não sei o que está escrito, o que está. Então a gente acredita tanto na luta, né? E que luta bonita das mulheres, né, gente? E as mulheres levavam os maridos, discutia, sabe? A gente parava, largava o fogão, largava a cozinha. Eu achava aquilo, gente, porque eu nasci também, estudei até o 4º ano primário, o santo até o terceiro ano primário da roça. E de repente a gente acreditar que a gente também faz parte de uma sociedade, e que essa sociedade, para ser mudada, depende de mim, de você, daquele que estuda e que usa o estudo para ajudar o outro a crescer, que isso tudo nós estudamos e paramos, sabe? Então, desde que você começa a parar e sentar e ouvir, e também ter direito de falar, porque a gente ouvia, olha o tempo do custo de vida, olha, tinha tanta gente aqui, eu estou vendo
umas pessoas que ajudou muita gente. Nelson, Eunice, não tem, Fernanda, tem um monte de gente que sabe, mesmo Suplicy, sabe? Ele muitas vezes, gente que saiu, que tinha conhecimento, que foi lá na periferia, porque a gente não aprendeu do nada, a gente aprendeu com alguém que tinha interesse dessa mudança, dessa transformação. E que transformação, né, gente? Transformação se passaram. Foi muita coisa boa, muita coisa sofrida. O custo de vida, gente. Que aprendizado que foi aquilo, sabe? As mulheres saindo de casa, indo para a rua, indo com uma prancheta a discutir na rua o que era, por que era o custo de vida, que a gente chamava nós de papa hóstia, sabe? Porque nós era da igreja, né? Tinha gente que falava que nós não tínhamos o que fazer, mas olha o que a gente aprendeu na rua, com o outro, a enfrentar a polícia, a discutir, porque tudo que a gente ia para a rua, a gente não ia de alegre. É aquilo que a Cília disse. Tinha uma coordenação, tinha os grupos que levavam para os grupos levavam para a coordenação levava para a família, as mulheres levavam para o marido levava para a fábrica ia até o sindicato. Então era um círculo, né, que crescia e que aumentava, e todo mundo enxergava isso, gente, né? De repente, o marido levava uma abaixo-assinada lá na fábrica. Aquele abaixo-assinado ia para o chefe ia para o maior lá e falava assim: onde a mulher está andando com isso aqui? Sabe que isso é perigoso? Meu Deus, mas minha mulher deu isso aqui. De repente, então, isso fazia a gente ter uma discussão, né? Ter um interesse. E isso daí fazia a gente crescer. Por que que eles têm medo? Então, quando a gente estava lá na periferia, que a gente rezava o terço e ia na missa, eu era a Ana, uma Dona Maria, uma Dona Antônia. O dia que a gente começou a se organizar, a gente começou a ser perseguido. Eu e o Santo, a gente ia na padaria, a gente tinha medo. Quem será que está atrás? Quem que vai ter? Quem que está olhando para a gente? Sabe? Então a gente começou a ver que alguém enxergava a gente. E que a gente podia ser preso, que a gente podia ser morto, como foi o caso do Santo, né? O Santo morreu de graça. Por quê? Porque ele começou a descobrir, e não sozinho, ele foi levando gente, grupo e greve, né? Então, o que eu acho mais interessante de toda essa história é os degraus, assim, as passadas que a gente aprendeu e passou para o outro. E essa passagem não ficava só para mim, ficava assim, tipo fervilhando, né? Ali começou um clube de mães, 2, 20, 30, São Paulo, e assim em outros estados, né? E a gente passou o quê? Uma dona de casa que não tinha conhecimento, mas de repente ela começou a enxergar que ela também fazia parte dessa sociedade, e essa sociedade só ia ser mudada quando tivesse muita gente junto, falando a mesma voz e com os direitos, e mesmo que isso é perigoso. Porque muita gente acha que eu entrei na luta porque o Santo morreu. Não! Foi lá em 70, 71, Padre Luiz, Cecília, Odete, né? Então, quanta gente que sabe disso, quantas vezes Nelson sentou na minha casa, né, conversando com o Santo. Então, a gente sabe que como é bom a gente ser, assim, gente, e gente que tem direito, apesar que esse direito ainda não são respeitados, mas que a gente brigue e que vocês vão continuar a discutir e formar. Porque eu sei que, como teve uma semente lá e ela morreu, ou ela está debaixo da brasa, ela pode estar revivendo em cada um de vocês hoje aqui. É isso que eu tinha que dizer. Obrigada, Ana. Agora, vamos
escutar agora a Maria José. Boa noite. Vocês já falaram bastante, né, sobre as coisas interessantes que aconteceu na nossa vida, né? E agora eu vou só dar uma pincelada, porque não tem muita coisa para falar. Mas, assim, eu cheguei de Pernambuco em 1971, trouxe 5 filhos, nasceu mais um aqui em São Paulo. E para não dizer que não tinha nada, tinha a vida, né? E a gente foi uma luta muito séria para poder se entrosar, arrumar a escola para filhos. Foi muito difícil. Mas até quando a gente não conheceu o pessoal da comunidade, que foi Vila Remo, né? Foi assim, todo o nosso trabalho foi encaminhado pelo Vila Remo. Lá a gente arrumava as companhias, lá a gente refletia, lá a gente discutia o que tinha que ser feito, o que não tinha que ser. E foi muito positivo, né? Porque a gente aprendeu. Você vem do Nordeste, não sabe, na verdade não sabe, era da roça, né? Algumas coisas não sabia nem que existia. E chegou aqui em São Paulo e aprendeu. Porque em São Paulo você aprende ou você se dando de vez. Não tem esse negócio, não tem ovo, se você não quiser viver miserável, você tem que aprender, tem que batalhar. E isso eu acho que o pessoal ajuda também, né? E é uma coisa que eu me identifiquei demais com a alfabetização de jovens e adultos, porque eu tinha apenas no primário. Mas gostava muito de ensinar. Eu já ensinava lá onde eu morava. Aí chegou aqui e comecei a dar aula também de alfabetização de adultos. Foi uma coisa que me ajudou muito. E eu também acho que ajudei a várias pessoas. Então, tudo que a gente faz, um trabalho desse, a gente não pode estar pensando na gente. A gente pensa mais nos outros, nas pessoas que estão precisando. Não adianta eu fazer um trabalho muito bonito, mas se eu guardo para mim. Certo? Então, eu acho que a gente tem que sempre estar preocupado com os outros. Naquele tempo era muito difícil. Não tão difícil quanto está ficando agora, né? Mas era difícil demais. Mas agora está pior, não parece, né? Já não participo muito. Mas eu acho que a gente tem que ter na cabeça que a vida é a luta. E na luta a gente tem que aprender, passar para os outros. Claro que todos não querem, né? Não entendem. Mas quando entendem, vale a pena. Às vezes você encontra gente que faz não sei quantos anos que você não vê, mas você ainda está aí. Não estou claro, não morri ainda. Muito. E as pessoas se admiram como que a gente ainda está. E outros companheiros também no bairro. E para Maria Reis, que é uma filha dela que eu estava no loteamento clandestino. No loteamento para Santo Antônio foi o primeiro bairro que foi descoberto que ele tinha os terrenos eram irregulares. E aí foi arrumar advogado como o Eduardo Mirralvo e outros tantos para ajudar a gente a descobrir isso. Então, o Parque Santo Antônio é uma cidade. Todo mundo tem escritura, tem casa boa. Não parece com aquele Parque Santo Antônio que eu conhecia há 40 anos atrás. Então, a vida da gente foi muito especial, porque a gente se entrosou, teve muita paciência também, e agradecendo sempre, não tem como não agradecer ao Padre Luiz, porque sem ele nada disso teria acontecido. E acho que é isso, gente. Obrigada, Maria José. Odete, quer falar? Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu me chamo Odete, eu estou com 78 anos. Vim de Minas Gerais, em 1958. Tenho hoje 5 filhos, 10 netos e 12 bisnetos.
E estou ainda por aqui, trabalhando ainda. Agora eu trabalho com idosos. E acho assim muito bom. Queria agradecer a Ana e toda a equipe que nos promoveu para esse trabalho. Quero agradecer aos meninos que têm vindo de fora nos entrevistar e tiraram de nós essas histórias que, como a Cecília falou, achou que estava lá tudo guardado e perdido. Quero agradecer Padre Luiz Giuliani, que eu digo sempre para ele que é meu segundo pai, mas ele diz que é o terceiro, porque me ajudou demais, e todos esses companheiros e outros que estão por aí, quanto que me ajudaram nessa caminhada. Eu queria dizer assim que a minha história é igualzinha à história da Ana, a história da Cecília, a história da Maria José, mas eu tenho algumas manias diferentes delas. Gosto de escrever minhas histórias em versos. Então, eu trouxe hoje uns versos que falam da minha vida e trouxe uns versos que falam da organização. Então, eu queria falar para vocês, eu tenho certeza que não vou cansar vocês rapidinho. Vou ler para vocês a minha vida em versos e a minha história, a história da organização. Posso? Aos meus 17 anos, aqui em São Paulo cheguei, nessa cidade tão grande onde até hoje fiquei. E com muito sacrifício, meus 5 filhos criei. Saí de Minas Gerais, eu e o meu companheiro. Deixamos os nossos pais tentando ganhar dinheiro. Sem casa, sem comida, foi uma história comprida. Naquela vida caseira, eu rezava em minha casa. Não sabia que bem perto existia uma comunidade, gente boa e companheira, e também fraternidade. Foi Dona Lídia que um dia em minha casa passou, me fez ver que eu devia ir à igreja rezar. Relutei com energia, sem querer participar. Mas alguns meses passaram, eis que um dia me deparei com um padre em minha casa que um convite trazia para um encontro de casais que a igreja fazia. Padre Egídio, bom pastor, conseguiu me arrastar, foi tão bom o que me fez, conseguiu me despertar, me tirou com precisão da minha alienação. Eu até aí não sabia que minha fé era morta, cumpria minha missão dando uma esmola na porta, rezando um bom rosário, sem me importar com o povão. Mas aí, meus companheiros e companheiras, descobri no Evangelho que nosso Jesus foi guerreiro buscando libertação naquela grande nação e dele somos herdeiros. Descobrimos que éramos fortes na luta por salvação. Com Jesus Cristo na frente, viria a libertação, que nosso povo se unindo enchia a mesa de pão. Na nossa comunidade, muita coisa aconteceu para libertar irmãos e irmãs. Até Santo Dias morreu, lutando no sindicato para melhorar o salário para ele e para o povo meu. Foi essa igreja viva que nos deu sustentação para mostrar aos governantes a injustiça do patrão. O mundo inteiro falou de nossa igreja de base que o militar derrubou. Não dá para enumerar as pessoas que eu encontrei, que me fizeram enxergar e nesta vida crescer. A Deus nosso Senhor, só tenho que agradecer. Odete Marques. Agora falar um pouquinho assim das organizações. Dentro das organizações de nossa gente sofrida, que forte segue na luta, sem temer perder a vida, existe uma grande força daquelas que lavam louça, limpa a casa e faz comida. É justamente a mulher que em nova sociedade é transformada em escrava, no sertão e na cidade, onde o machismo impera, as coloca na miséria, lhe roubando a dignidade. Mas as coisas estão mudando, a cada dia na fé, na luta pelos direitos, nasce com a nova mulher,
que conquista a vitória dia a dia na história, na terra de Deus Javé. E aqui na região sul, também tem um movimento, onde participam mulheres que estão sendo fermento. Moças, mulheres, meninas, Zélias, Odetes, Pedrinas, Cecílias, Neides, Marias, Zefinhas. As mulheres pisam firme, buscando transformação. Bem na década de 70, com a igreja na sustentação, é bom a gente lembrar que elas de sul a norte batalham muito forte contra a força militar. Com todos esses valores, elas são discriminadas. Empeitaram preconceitos, gritaram forte seus direitos, seguiram na caminhada, apostam e lutam para isso, com a força de Jesus Cristo, chegar à terra sonhada. E neste 2001, o nosso tema central é a mulher no poder. Aqui em nossa capital, e nesse 8 de março, queremos anunciar um milênio de esperança. Estamos comprometidas a acabar com o mal, pois nós nos consideramos fortes, realmente o sal. Então, gente, eu tentei colocar em várias poesias que eu tenho um pouco da história, né? Mostrar um pouquinho assim que a nossa luta foi assim, ferrenha, né? Que nós lutamos assim com muita força e vontade, não tivemos muito tempo para nós, tanto que faz só 7 anos agora, com 70 anos, que eu consegui me formar em pedagogia, porque em outros tempos eu não tive tempo mesmo para mim, eu tinha muito tempo para luta, tá bom? E é isso que eu queria falar com vocês, obrigada. Obrigada, Odete. Maria José pode... Não, só porque eu fiquei com inveja da Odete, porque ela falou a idade dela e eu não falei a minha. Oh, bichinha, eu falo sempre, viu? O meu é 31. A Cecília quer fazer uma dinâmica. Antes da dinâmica, eu queria dizer uma coisa sobre Maria José. Maria José era uma grande guerreira, uma lutadora, e trabalhamos muito juntas, né, Maria José? E nós tínhamos isso também, eu não mencionei ainda, nós, a partir dos anos 80, a gente comemorava o Dia Internacional da Mulher. E a gente tinha, só da Vila Rima tinha às vezes 700 mulheres, era muita gente. E alguns homens que vinham, eles cuidavam das crianças, me lembro do João, e também serviam o lanche. Então a gente se organizava para preparar, fazíamos equipes. Então tinha a equipe de divulgação, que Maria José era excelente, né? E tinha a equipe da coordenação do dia, tinha a equipe de arrumar o ambiente, tinha a equipe do lanche, tinha um montão de equipes. E elas funcionavam muito bem, né? Bom, queria só lembrar que, porque nossa idade realmente está avançando e as forças estão indo um pouquinho, né? Então, mas quem conhecia Maria José, uns 10, 20 anos atrás, Maria é uma grande guerreira. Eu acho isso que entrou no nosso sangue, como a Ana falou, e não sai nunca mais. Por isso as pessoas perguntam, você ainda está por aqui? Né, Maria José? Então, porque ela não consegue de não participar, de não partilhar alguma coisa que ela acha que é muito necessária. Bom, agora, antes desse encontro, eu fui
mexer no baú da memória, gente. Eu pensei, será que vou encontrar alguma coisa? Né? E aí achei esse folheto aqui, gente. Não tem cópias aqui? Já foi distribuído as cópias? Ah, tá. Então, aí pensei, nossa, e vocês veem aqui que está escrito à mão, não tínhamos ainda o computador, não tínhamos celulares, todas as máquinas modernas. Eu penso que essa juventude aqui não pode nem imaginar. A gente fazia à mão muita coisa. E esse desenho, aquela época, nós não tínhamos descoberto ainda os nossos desenhistas. Poetas já tinha muitos, como vocês já escutaram, e vamos escutar mais. E aí, mais desenhar. Então, nós compramos 2 apostilas grossas assim, do Renfio. Alguém se lembra do Renfio? Ele desenhava, vinha muito assim a nossa ideia. Então, vocês veem aqui esta figura? Então, aqui está escrito, era uma coisa só. Mulher, uma luta rumo à libertação. E tem uma mulher, como ela está aqui, gente? Ela está, a casa é pequena, não dá mais para ela ficar lá dentro. E ela está de joelho ainda, porque ela ainda não se libertou totalmente. Ela estava ainda nesta casa, nessa estrutura que ela vivia, ela tinha que ficar de joelho ainda. Apesar que a mão já estava fora da casa, o braço, né? E uma mão